Fala a verdade, quem aí já estava ficando com saudades de ver o seu time jogar? Pois é isso, está dada a largada para mais uma temporada do futebol brasileiro, muitos estaduais já tiveram início, alguns vão se iniciar agora neste final de semana e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Quem são os favoritos para o início desse nosso ano futebolístico, quem vai sair na frente, quem já larga um pouquinho na dianteira dos seus rivais, a gente vai falar sobre os favoritos para os campeonatos estaduais e para esse início de temporada como um todo, quem já tem um projeto mais adiantado, quem sai na frente nessa competição. Então vamos lá, para você que está chegando aqui pela primeira vez, eu sempre lembro que você pode se inscrever aqui no canal para receber mais vídeos. Se você gostar do conteúdo, deixa o seu like que você me ajuda bastante. Sem mais delongas, vamos começar falando do estadual do Paraná, Campeonato Paranaense, que vai ter como grande favorito, na minha opinião, o Atlético Paranaense, mais uma vez, é o atual campeão, já tem um projeto muito encaminhado, tem um elenco formado, uma boa estrutura, tem sido já de muito tempo o trabalho mais sólido do estado, apesar de jogar muitas vezes o campeonato estadual com aqueles times alternativos, time sub-23, time reserva, enfim, mas me parece largar na frente do Curitiba, que vai ser o seu grande rival, grande pedra no sapato, que apesar de ter sido rebaixado no Campeonato Brasileiro, já começou um processo de reformulação, se desfez de muitos jogadores e começou novas contratações e promete fazer alguns investimentos, então, portanto, deve ser o grande rival do Atlético nessa disputa. Já em Minas Gerais eu também não tenho muitos problemas em dizer que o favorito ao Campeonato Mineiro é o Atlético Mineiro, que já tem um dos melhores times do Brasil, muitos dos jogadores que foram os melhores do Brasileirão do ano passado e fez contratações ainda para reforçar o elenco. Tem a chegada do Scarpa, tem a manutenção do treinador, do Filipão, e para mim é superior ao Cruzeiro nesse momento. O Cruzeiro que se manteve na primeira divisão no último ano, isso é muito importante para uma continuidade também de projeto. Quando o time é rebaixado, troca de divisão, sempre tem uma reformulação mais profunda, você tem que começar algumas coisas do zero de novo, e como o Cruzeiro se manteve na primeira divisão, conseguiu manter a base do seu trabalho, que é muito importante. Acredito que o Cruzeiro nesse ano de 2024 seja mais forte do que o Cruzeiro de 2023. Entretanto, ainda não se equipara ao Galo, que para mim está muitos passos à frente e é o favorito para mim para o Campeonato Mineiro. Já no Campeonato Carioca, eu diria que são algumas situações diferentes. O Botafogo passou pelo que passou no final da última temporada, se desfez também de muitas peças do seu elenco, o Textor vendeu muita gente, levou o pessoal para a Europa, outros foram dispensados, enfim. Apesar de ter também algumas contratações, eu não acho que seja o time a ser batido no Rio de Janeiro. Tem uma base a ser aproveitada, também é um trabalho que a gente viu que chegou a colocar o Botafogo como protagonista em algum momento da temporada passada, mas eu não acho que seja o time que esteja à frente. Assim como eu não acho que seja o Vasco essa equipe a ser batida, porque terminou muito mal o ano de 2023, por ter terminado mal. Começa um projeto quase que, não vou dizer do zero, né, mas também precisa de muita reformulação, viu muita coisa que deu errada na temporada anterior e vai tentar começar um time agora. Então um time que ainda está se formando e apesar de poder até dar certo, colher melhores frutos do que na temporada que se passou, ainda é uma coisa muito incipiente, então para mim o Vasco não encabeça essa lista de favoritos. Já o Fluminense tem um trabalho mantido, tem o seu jeito peculiar de jogar, perdeu um zagueiro muito importante, é verdade que vai ser difícil de ser reposto, mas também procura algumas peças e me parece que para a disputa do Campeonato Carioca, sim, claro, vai ser uma das grandes forças, vai ser um candidato fortíssimo, porém ainda abaixo daquele que eu reputo ser o favorito para a conquista do torneio do Rio de Janeiro, que é o Flamengo. E não tem jeito, pessoal, o Flamengo já tem uma equipe muito forte, que se destaca em termos de individualidades em relação aos demais e fez boas contratações também nessa janela de transferências e por isso, por ter os melhores jogadores, eu vou reputar como favorito, porque nessa temporada o Flamengo tem um diferencial das temporadas anteriores em que não foi tão bem, que é a manutenção, ainda que não seja um trabalho longo, mas a manutenção do seu treinador, o que não vinha acontecendo. E se o Flamengo conseguir encaixar essas peças e ter uma forma mais consistente de jogar, em que não só os resultados, mas também as performances não oscilem tanto, conseguindo tirar proveito desses jogadores que o Flamengo tem, para mim, ele é o favorito à conquista no Rio de Janeiro e larga na frente nessa disputa. Se a gente subir um pouquinho mais e ir para o estado da Bahia, nós teremos a dupla Bavi, mais uma vez na primeira divisão do futebol nacional, já há algum tempo, né, que isso não acontecia, só que dois times em estágios bem diferentes. O Bahia, com seu projeto de SAF ali do Grupo City, fez contratações surpreendentes, alguns diriam até contratações de peso para essa temporada, mantém também boa parte do trabalho do ano que se passou e para mim é de longe o favorito à conquista do título baiano, tendo como rival ali grande o Vitória, que subiu bem da segunda divisão, é verdade, fez uma grande segunda divisão e chegou novamente à elite do futebol brasileiro, mas já começa de um jeito bem duvidoso, fazendo contratações de alguns jogadores assim no mínimo questionáveis, tipo o Luan, aquele que era do Corinthians, foi do Grêmio. Vitória para mim muito abaixo. Bahia é o favorito na Bahia. Já no Ceará, sem muita surpresa também, acho que muitos vão concordar que o Fortaleza nesse momento larga na frente e portanto acho que é o favorito à conquista do Campeonato Cearense. Não tem um time estrelado, é verdade, mas é um time que sabe ser competitivo e para mim está à frente do Ceará. No Campeonato Paulista a gente tem também algumas situações diferentes, eu reputo como grande favorito ainda
o Palmeiras, que mantém um trabalho muito vitorioso. Chegaram alguns reforços, embora alguns jogadores saiam também, vai ter algumas saídas importantes, mas supondo que a equipe aproximadamente mantenha o nível das temporadas anteriores, acredito que ainda esteja um passo à frente dos seus rivais, seja um projeto mais maduro. Falando em rivais, nós temos o Corinthians, que me parece vir muito agressivo esse ano, tentando ousar bastante no novo projeto, na tentativa de voltar a ter sucesso, mas ainda não se sabe até que ponto isso pode dar certo ou não. Está sendo ousado, é verdade. Talvez fique na praia, talvez dê certo. Se der certo, o Corinthians pode ser um dos grandes favoritos nessa temporada, como surpresa aí, que pode ser um time que surpreenda muita gente. Já o São Paulo mantém uma base do time que ganhou a Copa do Brasil no ano passado. Não me parece que o status do elenco tenha mudado tanto assim com essa janela de transferências. Entretanto, tem a questão da saída do treinador, que foi servir a seleção, e agora começa-se um novo trabalho. Também, obviamente, tem um quê de dúvida, né? Se ele mantiver mais ou menos o nível que manteve no ano passado, vai ser um time que vai ser competitivo, vai dar trabalho para muita gente, mas eu não o reputo como grande favorito. E correndo por fora aqui, a gente vai ter o Santos e o Red Bull Bragantino. O Santos foi merecidamente rebaixado, não me parece que tenha melhorado muito desde então, fez muitas contratações de jogadores que eu acho bem questionáveis, mas o Santos tem a seu favor o fato de poder focar toda a sua atenção na disputa do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro. E por ser um grande time, eu estou colocando nessa lista dos candidatos, mas também não acho que seja o favorito ao título. O Red Bull Bragantino, por sua vez, fez um excelente ano de 2023. E também acredito que tenha um bom treinador. Mas é um time que eu não sei, parece que tem algo na essência dos times, às vezes, que se perpetua ao longo do tempo, né? E o Red Bull Bragantino tem mostrado que quando o calo aperta, quando precisa pisar um pouco mais no acelerador, o time, na verdade, tira o pé e perde força nos momentos decisivos. Então eu coloco como um time com certeza competitivo, tem um bom elenco ali que dá para disputar com os grandões do estado, mas também não acho que seja o favorito. E falando do Campeonato Gaúcho, aqui, sempre muito interessante, sempre muito disputado. O Grêmio Internacional tem uma das rivalidades mais interessantes aqui do nosso futebol, exatamente por ser algo muito equilibrado. Mas nesse ano eu acho que o Internacional parece que sai na frente. Eu coloco como favorito a disputa do Campeonato Gaúcho, por conta dos investimentos que têm sido feitos. Eu não sei, inclusive, de onde está vindo tanto dinheiro, mas nesse ano o Internacional deve ter uma das folhas salariais provavelmente mais caras aí do Brasil. Tem contratado muitos jogadores com nome de peso, e se o Colorado conseguir o encaixe dessas peças, vai ter sim um time muito forte. Em compensação, o Grêmio, que terminou bem o ano anterior, parece que perdeu força na virada do ano, até por ter perdido o Luis Soares, que era um grande diferencial do time, e não conseguiu repor a altura. As contratações do Grêmio, comparadas ao Internacional, não são do mesmo peso, né? O Grêmio parece que ficou um pouco para trás nesse primeiro momento aqui do ano. E, portanto, o Inter, para mim, é o favorito. Porém, o Grêmio tem aquele fator Renato Portaluppi, né? Que é uma coisa que já entra mais naquela coisa da mística do futebol, mas o Renato Portaluppi tem um retrospecto muito bom nos clássicos contra o Colorado. De repente, se os dois se cruzarem ali ou chegarem à final, sempre existe o risco do Grêmio vencer a partida. Mas falando agora do último campeonato que eu vou mencionar aqui, é o Campeonato Goiano. Teve uma troca nessa virada de ano, né? O Goiás desceu da primeira para a segunda divisão e o Atlético Goianiense subiu. Mas me parecem equipes, ambas que eu não vejo assim como muito promissoras para essa temporada. Eu vi as contratações do Atlético Goianiense, tem alguns nomes conhecidos até, mas ainda me parece ser um time frágil, enquanto o Goiás no ano passado foi muito mal e para a virada desse ano contratou também, começou alguma reformulação. Então acho que são dois times que farão frente um ao outro, mas ainda num certo equilíbrio. Se eu preciso reputar alguém como favorito à conquista do Campeonato Goiano, eu vou colocar o próprio Atlético Goianiense, que nesse momento me parece ter uma pitadinha, um temperinho a mais que o Goiás ainda não encontrou, inclusive não encontrou no ano passado. Então esses são os meus favoritos, os meus destaques para esse início de temporada do Campeonato Brasileiro. Se vocês quiserem que eu repita, no Paraná o Atlético Paranaense, em Minas Gerais o Atlético Mineiro, no Rio de Janeiro o Flamengo, na Bahia o Bahia, no Ceará o Fortaleza, em São Paulo o Palmeiras, no Rio Grande do Sul o Internacional e em Goiás o Atlético Goianiense. Claro que são só palpites e impressões de quem eu vejo que está largando um pouco na frente dos demais para essas competições estaduais e talvez para o longo de toda a temporada, mas o futebol sempre permite resultados surpreendentes e não quer dizer que você que esteja me assistindo não possa ter um palpite diferente também. Se você quiser, você pode deixar inclusive nos comentários para registrar também a sua opinião. Certo, pessoal? Não se esqueçam que ao longo dessa temporada a gente ainda vai falar muito sobre os jogos, os campeonatos, tudo que acontece por aqui. Se você quiser receber mais vídeos, é só você se inscrever aqui no canal. Não se esqueça de deixar o like. Eu vejo todos vocês aqui em breve. Até a próxima. Fui!